Bom café? 11 meses sem gravar vídeo, hein? Que triste. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Rodrigo dos Santos e sejam bem-vindos ao Papo Teológico, o canal onde batemos um papo de teologia. E o tema de hoje é apóstolo. Vou deixar aqui minhas redes sociais aqui para você seguir. E agora o Papo Teológico tem um Instagram pessoal. Então segue lá no Instagram do Papo Teológico. Lá nós vamos postar alguns devocionais, alguns estudos de teologia. Se você se interessa sobre a palavra de Deus, vai no Papo Teológico, segue a gente lá e acompanha a gente lá através do Instagram. E o tema de hoje é apóstolo. Fiquei aí 11 meses sem gravar vídeo por causa de mudança de ministério, mudança de trabalho. Tive muitas mudanças no último ano, vivemos aí a pandemia, mas eu quero voltar agora com força total a gravar vídeos no Papo Teológico, no meu canal, falarmos de teologia e que juntos podemos crescer e aprender a palavra de Deus. O tema de hoje é se existe apóstolos modernos, ou seja, o título de apóstolo deveria ser usado nos dias de hoje. É uma questão muito comentada, muito falada até, com algumas pessoas me perguntam, mas o título de apóstolo deveria ser usado nos dias de hoje? E existe até uma graduação. E muitas igrejas têm isso. Você é diácono, vira presbítero, depois evangelista, chega ao cargo de pastor, e depois ao grande título de apóstolo. Algumas igrejas que vão até um pouco mais longe. Aí vira pai apóstolo, apóstolo rei, patriarca. E muitos desses líderes usam esse título para se sentirem superiores, se colocarem, não, eu sou apóstolo, eu estou acima, eu sou patriarca, eu estou acima de vocês. E deve haver, para mim, uma grande reverência, uma idolatria. Só que a pergunta que eu te faço, né? E que muitos fazem, será que esse título deveria ser usado? Será que existe realmente apóstolos? Será que é bíblico? A Bíblia, ela permite que use o título de apóstolo? Vamos lá. Para você que está vindo para o vídeo, entenda uma questão. Já desde o começo aqui, o que nós iremos defender é que não existe apóstolos modernos. Esse é o meu pensamento, é isso que eu vou defender no vídeo de hoje. Então você já venha para o vídeo já sabendo qual é a minha opinião e o que eu vou defender. A não ser com uma questão bem específica que eu falo lá no final do vídeo. E para entendermos a palavra apóstolo ou seu significado, vamos entender a etimologia. No hebraico, shariá, que traduzido para o grego significa apóstolo, ela é usada 81 vezes no Novo Testamento. A maioria das vezes na literatura de Lucas. É usado 7 vezes no Evangelho e no livro de Atos aparece 29 vezes a palavra apóstolo. O significado etimológico dela é enviado ou mensageiro. E para entendermos especificamente o que significa essa palavra, precisamos voltar ao Antigo Testamento. Mas como assim, Rodrigo? Existia apóstolo no Antigo Testamento? Não. Mas o conceito de representação autorizada, isso já existia. Vamos lá. A gente vê no Antigo Testamento muitos reis enviando mensageiros, enviando pessoas para o representar. A gente vê isso no primeiro livro de Crônicas, capítulo 30, versículo 1. O rei Ezequiel envia príncipes para que esses príncipes ensinem o povo sobre a lei. A gente também vê no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 40 e 41. Davi envia mensageiros para buscar Abigail, para ela ser a sua esposa. E esses mensageiros, eles representavam aquele que o enviou. Ou seja, quando os reis enviavam mensageiros, era como se o próprio rei estivesse lá. Aonde esses mensageiros chegassem, se fossem bem tratados, era como se estivessem tratando o rei. Se fossem maltratados, era como se estivessem maltratando o rei. Então, esses enviados eram a representação daqueles que o enviou. Mas no Antigo Testamento também há uma representação de apóstolos do Novo Testamento, que eram os profetas. Na teologia, os apóstolos, eles são os sucessores dos profetas. E Jesus fala isso em Lucas capítulo 11, versículo 49. Vamos ler aí. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Jesus aqui faz uma semelhança, uma comparação, uma igualdade entre profetas e apóstolos. Os profetas tinham uma missão, e os apóstolos também, de pregar o evangelho, de chamar o povo ao arrependimento, de doutrinar o povo de Deus,
para continuar servindo ao Senhor. E da mesma forma que os profetas foram mortos e perseguidos, os apóstolos também seriam mortos e perseguidos. Então, os dois têm a mesma missão. Eu acho interessante em Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz que o fundamento, a doutrina, a palavra, foi dada aos profetas e aos apóstolos. Em Efésios 3,5 diz que a revelação foi dada aos santos apóstolos e os profetas. Então, você percebe que a mesma missão dos profetas era a missão dos apóstolos. Mas aí tá, chegamos ao Novo Testamento. E quem usa pela primeira vez esse conceito? O próprio Jesus. Lê comigo aí Lucas capítulo 6, versículo 13. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolo. Veja aqui, Jesus foi a primeira pessoa no Novo Testamento a usar o título de apóstolo. Eles tinham vários discípulos que tinham chamado, e ele chama 12 dentre os seus discípulos e intitula ele como apóstolo. Mas aí tá bom, Rodrigo, eu entendi o significado de apóstolos. Eles são sucessores dos profetas, eles são enviados, mensageiros. Mas por que somente 12 apóstolos? Não pode existir mais apóstolos nos dias de hoje? Não havia uma sucessão apostólica? Não. E o primeiro ponto, porque deve existir somente 12 apóstolos, é que o número de apóstolos está ligado ao número de tribos de Israel. Havia 12 tribos, existe 12 apóstolos. 12 tribos, em Êxodo 24, foram chamadas para a aliança que Moisés fez com o povo de Israel, com as 12 tribos ali. E essa foi a primeira aliança. Depois, vemos no Novo Testamento, Jesus na ceia faz a nova aliança e havia 12 apóstolos. Então, os apóstolos representam o número de tribos de Israel. Veja bem, o número 12 ele é tão simbólico e importante que a gente vê no primeiro livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 21, que depois da morte de Judas Iscariote, os apóstolos eles veem a necessidade desse número 12 ser completo. Então, eles substituem, faz um jogo de sorte ali, ficam entre na decisão José Barrabás e Matias, e no jogo de sorte escolhe Matias para substituir Judas Iscariote. Por quê? Porque eles entendiam que para iniciar a missão que Jesus tinha dado para eles, somente 12 apóstolos. O número 12 era uma representação para iniciar essa missão. Tanto que depois de Pentecoste, em Atos 12, Tiago morre. Mas Tiago ele não é substituído, não há novamente uma sucessão apostólica. Por quê? Porque a missão já tinha iniciada, já tinha dado o primeiro passo para o ir de pregar o evangelho. Então não havia a substituição de apóstolos. As igrejas ficaram na mão de bispos, pastores e presbíteros. E os apóstolos já cumpriram a sua missão de iniciar a pregação do reino de Deus, de abrir igrejas e que o nome do Senhor seja propagado por todo mundo, até os confins da terra. Também, em Apocalipse, capítulo 21, versículo do 12 ao 14, na Nova Jerusalém, a gente vê que havia 12 portas. Em cada porta, o nome de uma das 12 tribos de Israel. E havia um fundamento. E no fundamento, o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, somente 12 apóstolos havia ali o nome da Nova Jerusalém. Não havia 13, não havia 14, não havia 15. Mas os 12 havia somente ali. Então esse é o primeiro ponto, porque não existe mais apóstolo, porque somente 12 foram chamados para essa missão, para fazer o ID. Mas vamos lá. Tá bom, Rodrigo, mas não me convenceu. Mas entenda comigo, existe também requisitos para ser apóstolo. Não é qualquer um que era intitulado apóstolo, não foi feito numa eleição de final de ano na igreja, não foi um cara que o consagrou. Não, eles tinham 4 requisitos. E o primeiro requisito está lá em Atos, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler comigo aí. É necessário, pois, que os varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, versículo 22, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi levado para cima. Um deles se torna testemunha conosco da sua ressurreição. Como eu disse aqui, 4 requisitos tinham para ser um apóstolo. E o primeiro era ter visto Jesus ressurreto. Ser testemunha da ressurreição de Cristo. Esse é o primeiro requisito para ser apóstolo. Matias tinha feito isso. Matias tinha visto Jesus ressurreto. José Barrabás, que era ali, também estava ali na eleição, também tinha visto Jesus ressurreto. Então, o primeiro requisito era esse. E hoje nós não temos mais nenhuma testemunha da ressurreição de Cristo. Jesus não apareceu mais para ninguém. E ele mesmo disse
que só voltaria no fim dos tempos para buscar a sua igreja. Então não tem lógica Jesus ressurreto aparecer constantemente na história. Então, se não tem como ser testemunha de Jesus, não deveria existir apóstolos. O segundo requisito é que os apóstolos eles tinham um chamado especial. Lucas 6,13, a gente vê ali que o próprio Jesus o chamou. E mesmo que a gente não tenha o detalhe de todos, o chamado de todos os apóstolos, a gente vê ali o chamado de Mateus o publicano, de Pedro, João, Tiago, de Felipe, de Natanael. Então a gente entende ali que Jesus chamou de uma forma especial. O próprio Jesus veio e chamou eles para ser apóstolo. O terceiro ponto é que os apóstolos eles faziam prodígios e milagres. Jesus disse isso, que eles curariam, faziam milagres, que muitas coisas aconteceriam. A gente vê isso constantemente no livro de Atos. Atos 3:1, a gente vê ali, Pedro e João vão à 9ª do templo orar, e ali é um aleijado, e ele é curado de uma forma extraordinária. A gente vê Pedro ressuscitando pessoas, os apóstolos fazendo grandes milagres. Em Atos 19:11, os lenços eram jogados sobre os enfermos e eles eram curados. E não eram milagres que nem a gente vê esses na televisão, que a pessoa aparece com papel, milagres que não podem ser contestados. Mas não, cidades inteiras, povoados inteiros eram transformados pelos milagres e curas que os apóstolos faziam. Então, olha só o interessante. Os apóstolos, eles viram Jesus ressurreto, primeiro requisito. O segundo, eles foram chamados de uma forma especial. E havia milagres e prodígios, eles faziam muitas curas. Presta atenção que mesmo na história da igreja, continuou tendo milagres e curas, mas não na mesma proporção quando os apóstolos estavam presentes. Nunca houve na história da igreja, depois da morte dos apóstolos, uma proporção de milagres e de cura como havia no primeiro século, quando os apóstolos estavam vivos. O último requisito, e esse requisito, eu gosto de falar desse requisito, é que os apóstolos eram os doutrinadores da igreja. Ou seja, eles tinham a função de trazer a doutrina. Paulo, em 1 Coríntios 3:1, diz que eles traziam um fundamento. Eles iam lançar esse fundamento. E a igreja ia edificar sobre o fundamento que os apóstolos deixaram. Ou seja, os apóstolos eles tinham a função de doutrinar, de trazer a nova revelação para a igreja. Lê comigo aí o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Veja que o próprio Jesus disse que o Espírito Santo ia ajudar eles a lembrar todos os ensinamentos que Jesus deixou. E ainda traria novas revelações. Ou seja, sem dizer que existe apóstolos nos dias de hoje, a gente está dizendo que existem novas revelações, novos livros devem ser acrescentados à Bíblia e que constantemente há revelações de Deus, novas doutrinas. Mas a doutrina ela foi selada e fechada nos 12. Como Paulo falou no texto que eu citei aqui, ele trouxe o fundamento e lançou esse fundamento. E as igrejas não vão trazer novos fundamentos, vão edificar sobre o fundamento que os apóstolos deixaram. E aí você me fala, tá bom, Rodrigo, os requisitos para os 12 apóstolos, entendeu? Mas e Paulo? Paulo, ele é apóstolo. Paulo é chamado de apóstolo constantemente no Novo Testamento. Paulo é um símbolo de que existe apóstolo nos dias de hoje, que deve continuar a sucessão apostólica. Mas será? O próprio Paulo se encaixa em todos os requisitos que precisa para ser um apóstolo. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu Jesus, nosso Senhor? Não sois vós obra minha no Senhor? Paulo está dizendo aqui que ele viu Jesus ressurreto. Paulo não teve uma visão, uma aparição ali em Atos 9. O próprio Paulo viu Jesus. Jesus apareceu ressurreto para ele e o chamou para o ministério apostólico. Ele diz em Gálatas que ele não foi chamado por homem, mas foi chamado por Deus para ser apóstolo. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 15. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como um abortivo. Algumas versões diz como nascido em fora de tempo. Então Paulo fala que ele foi o último a ver Jesus. Apareceu a 500 pessoas, apareceu a Tiago, apareceu os apóstolos e por último a mim. E Paulo escreveu 1 Coríntios, já havia uns 30 anos ali que tinha sido chamado por Jesus, o que Jesus tinha aparecido para ele em Damasco. Então já havia uns 30 anos que Jesus não tinha aparecido para ninguém.
E como eu disse aqui, não teria lógica se Jesus falou que iria voltar a aparecer constantemente para várias pessoas. O próprio Jesus disse que deixaria o Espírito Santo com a igreja para sempre, para que a igreja ensinasse. Então, eu irei, mas enviarei outro Consolador. Então, não havia necessidade de Jesus estar aparecendo constantemente. Se o Espírito Santo já agia na igreja, estaria com a igreja para todo sempre. Então, Paulo, ele se encaixa no requisito. Ele foi o último a ver Jesus ressurreto. Ah, Rodrigo, mas estavam os outros requisitos. Paulo teve um chamado especial. Em Atos 9, no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. E ali vocês conhecem a história. Então, Paulo, ele teve um chamado especial. Então, olha o que diz em Atos 9:15. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Paulo entendia que ele era o menor dos apóstolos, um apóstolo chamado fora de tempo. Paulo entendia a sua missão, entendia que era apóstolo, entendia que era o menor de todos, mas ele sabia que esse título não foi titulado por homem nenhum, mas o próprio Deus chamou, consagrou Paulo para ser apóstolo. Paulo também fazia prodígios e milagres. O texto que eu citei aqui, Atos 19:11, os lenços de Paulo eram jogados nos enfermos e os milagres aconteciam. Paulo curou enfermos por onde passava, nas suas viagens missionárias com Barnabé, com Silas. Então Paulo, ele tinha todas as credenciais de apóstolo. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 12:12. Os sinais do meu apostolado foram, de fato, operados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e milagres. Ou seja, Paulo está falando aqui que os seus milagres, que as curas, os prodígios que ele faziam, eram as marcas do seu apostolado, eram a confirmação de que Paulo era um apóstolo. Paulo também era doutrinador da igreja, escreveu 13 cartas do Novo Testamento, todas cartas doutrinadas, ensinando a igreja a doutrina, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz que como apóstolo ele lançava o fundamento e que a igreja ia edificar sobre esse fundamento. Então vamos lá, você já entendeu que somente foi chamado 12 apóstolos, que para ser um dos 12 havia 4 requisitos, e que Paulo, mesmo um apóstolo chamado fora de tempo, se encaixava em todos os requisitos para ser apóstolo. Ninguém hoje, no dia de hoje, consegue se encaixar nesses requisitos, ser chamado de uma forma especial, ter visto Jesus ressurreto, fazer prodígios e milagres como os apóstolos faziam. Não uma cura porque a pessoa tem um dom de cura, não é um milagre, mas constantemente na vida dos apóstolos acontecia isso. Aí tá, entendi, Rodrigo, tudo isso. Paulo era um apóstolo, chamado fora de tempo. Mas outros homens também eram chamados no Novo Testamento de apóstolo. A gente vê aí Tiago, a gente vê aí Epafrodito, a gente vê aí Silas e Timóteo, a gente vê Andrônico e Júnia, a gente vê Barnabé. Todos esses homens foram chamados de apóstolos. Mas calma aí, eu não vou falar de todos, vou falar apenas de alguns específicos, mas perceba que é muito fora de contexto ele ser chamado de apóstolos. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo 19. Mas não vi a nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Perceba aqui que o texto não é tão claro aqui em chamar Tiago, e não é o Tiago apóstolo, mas o Tiago, irmão de Jesus, o que escreveu a carta de Tiago, que está no Novo Testamento. Perceba que não é tão claro aqui o texto chamando Tiago de apóstolo. O texto fala que Paulo não viu nenhum dos apóstolos a não ser Tiago. Duas coisas a gente precisa entender aqui. Os outros apóstolos e senão. Essa palavra senão no grego, ela também pode ser traduzida como uma palavra a mais. Que olha se a gente colocasse a palavra a mais nesse versículo. Mas não vi a nenhum outro dos apóstolos, mas vi a Tiago, irmão do Senhor. Então perceba que esse texto não é claro em chamar Tiago de apóstolo. Aí talvez você possa dizer, mas Rodrigo, e Andrônico e Júnia, que eram apóstolos, que alguns até acreditam ali que Júnia era uma mulher e não um homem, mas é uma questão que eu não vou aqui debater no vídeo de hoje. As traduções gregas, ela tem uma sigla que define o gênero, se é masculino ou feminino. E o nome Júnia, em algumas versões, aparece como masculino e outras versões como feminino. Mas é uma questão que eu posso deixar para outro vídeo para a gente debater se é uma mulher ou se é um homem ali. Mas veja o que diz ali em Romanos capítulo 16, versículo 7. Saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são bem conceituados
entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes de mim. Então perceba que Paulo também aqui não está chamando Andrônico e Júnias de apóstolo. Apenas diz que eles se destacam, são conceituados, eles são ilustres entre os apóstolos. Paulo não chama eles de apóstolos, mas diz que eles se destacam entre os apóstolos. Então a gente percebe que não é bem apóstolos ali que eles são chamados. Ah, Rodrigo, e Barnabé? A gente vê alguns textos, 1 Coríntios 9 e até no livro de Atos, que Barnabé ali, ele, por estar junto com Paulo, ele é chamado ali de apóstolo, de enviado, de mensageiro, mas nós não temos nenhum texto no Novo Testamento dizendo realmente com clareza que ele era apóstolo, que outros homens eram apóstolos. A gente vê em contextos, e é muito fora de contexto, muito relativo ali, dizer que eles eram realmente apóstolos. Também a gente não vê no Novo Testamento nenhuma sucessão apostólica, não vê os apóstolos dizendo que haviam de continuar os apóstolos existindo, o título de apóstolo deveria ser continuado, a sucessão apostólica. A gente vê os apóstolos morrendo, a gente vê a igreja continuando, e nenhum deles foi substituído. Pelo contrário, os pais da igreja eram bispos, pastores, presbíteros, mas nenhum deles eram apóstolos. Aí tá bom, Rodrigo, agora eu entendi agora. Então, não existe apóstolo nos dias de hoje, então, somente os 12 foram chamados, haviam requisitos especiais, mas ainda algumas pessoas usam esse título de apóstolo. Esse título pode ser usado? Irmãos, eu já vi igrejas usando já o título de apóstolo como sentido de enviado, de mensageiro, que é o seu significado. Então, a igreja onde congrego, que é uma comunidade apostólica, um dos bispos lá, ele usou o título de apóstolo por um tempo. Perceba, a igreja se reuniu lá e falou, não, por sermos uma igreja apostólica, a gente precisa de um líder que se chame apóstolo. E ele, por não querer questionar ali o líder da igreja, ele usou esse título de apóstolo. Mas depois ele se sentiu desconfortável, porque ele sabia que era um título que não deveria ser usado. Era um título que era muito difícil, as pessoas chegam, mas não existe apóstolo nos dias de hoje. Então, ele tinha que te explicar que era o sentido de enviado, porque era uma organização apenas, não era para ele ser maior do que ninguém. Então ele preferiu, não vou mais ser chamado de apóstolo, eu sou bispo, pronto, aqui na igreja. Então, é muito difícil você usar o título de apóstolo nesse sentido, porque você tem que explicar muito para as pessoas, é muito mal visto. Infelizmente, a maioria das pessoas que usam o título de apóstolo, usam como um título para ser superior, ser o diferencial, estar acima. Eu sou apóstolo, estou acima de pastor. Eu não posso ser tratado como pastor, tenho que ser tratado como apóstolo. E muitos se colocam na mesma graduação dos 12. Não, assim como os 12 apóstolos de Jesus, eu também tenho essa graduação, eu sou que nem eles. E a gente vê, biblicamente, que não é assim. Muitas pessoas usam esse título da forma errada e aplicam da forma errada. Espero que você tenha aprendido com esse vídeo. Compartilhe esse vídeo aí para pessoas que têm dúvidas sobre se deve ou não usar o título de apóstolo. Posta aí nos grupos das igrejas, manda para os seus amigos e vamos estudar sobre teologia. Deixa aí também nos comentários a sua opinião. E aí? O que você achou do que eu falei? Você concorda comigo? Você discorda? Você diz, não, acho que o título de apóstolo não deve ser usado nos dias de hoje, não. Ah, não, acho que deve ser usado mesmo no sentido de enviado e mensageiro. Deixa nos comentários aí, compartilha. Se você não é inscrito, já sabe, se inscreve no canal, porque você já sabe, se o papo é teologia, esse é o seu canal.